Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e hoje a gente vai falar sobre a relação dos profissionais que nos atendem frente às nossas enfermidades, tanto físicas como emocionais, né? Eu achei muito importante colocar tudo isso para vocês, gente, porque eu vejo que a relação que deve existir entre o médico e o seu cliente, né, o seu paciente, enfim, a relação que tem que existir entre a gente tem que ser uma relação de mão dupla, onde haja uma troca, né? Porque o médico, ele existe na função de me ajudar a chegar à cura. Essa é a função dele. Então, se é assim, eu tenho que ter um papel muito ativo. Então não adianta eu ir atrás de um profissional onde eu não confio, onde eu não acredito, ou o que ele pede para me fazer e eu não faço, eu não consigo sentir firmeza no que ele fala, o que ele fala não me faz sentido. Então tem que ter uma escuta, ele tem que me ouvir e eu também tenho que ouvi-lo. E essa relação tem que ser ativa. Se não for assim, a gente não consegue chegar no nosso objetivo final, né? E infelizmente tem pessoas que até são acompanhadas por profissionais, mas que não conseguem ter essa relação. Não conseguem. E isso a gente vê que o final nunca é tão feliz, né? A pessoa não consegue chegar, ou se chega a duras penas, né? Então eu acho que a gente tem que buscar profissionais que a gente tenha uma relação de empatia e de troca, para que as coisas aconteçam de uma forma muito clara, com fluidez, né? Que as coisas aconteçam, né? No meu caso, particularmente, aqui em Portugal, eu não conhecia nenhum médico na época do meu acidente. Nunca tinha acontecido isso comigo, então não conhecia ninguém. E fui, né? Mas quando o Dr. Miguel Moita, que foi o meu ortopedista, meu cirurgião, quando ele foi apresentado à minha pessoa e veio colocar o caso, e veio me explicar a questão da cirurgia e falar da seriedade de tudo isso, eu fiquei assim impactada com ele, porque um médico jovem, mas assim, muito atencioso, muito amigo, assim, colocando de uma forma muito firme, com uma seriedade de todos os procedimentos que ele ia fazer, que me deixaram assim extremamente tranquilas. E eu falei, bora menino, vamos fazer, né? E chamou mesmo de menino, porque ele é jovem, né? Então eu falei, não, vamos sim, vai dar tudo certo. Quando você vai fazer essa cirurgia, né? E aí teve todo o processo que vocês já sabem, que eu não vou voltar a contar, e as coisas aconteceram. Mas assim, a relação que eu tive com ele foi extremamente tranquila e de confiança. Então isso foi muito positivo para que o caso andasse. E olha que a gente teve os nossos problemas. E aí chegou a época da fisioterapia, outra coisa, porque eu também não conhecia ninguém, né? E ele me indicou um profissional de confiança dele. Eu falei, então tá bom, bora, vamos, fechou, não quero saber. Se é da tua confiança, eu vou. E aí, chegando lá no consultório dessa fisioterapeuta, e eu tava assim pra baixo, gente, super mal, com medo, com dor, assim, meu Deus, o que essa menina vai fazer comigo, enfim. E era uma menina mesmo. Quando eu cheguei lá, uma mocinha, né, assim, extremamente meiga, uma menina toda delicada, mas assim, ao mesmo tempo delicada, mas assim, firme nas suas posições, na sua postura profissional, me acolheu de uma forma extremamente amigável e que naquele momento foi assim, muito importante para mim, porque eu precisava ser acolhida, né? Mas ao mesmo tempo foi colocando o que ia acontecer, como que as coisas iam se dar, né? E eu falei, tá bom, quantas vezes eu venho aqui, como que a gente vai fazer tudo isso? Eu quero melhorar, né? Então, de novo, bateu, confiança, eu acreditei, né? E aí eu coloquei um apelido nessa menina que se chama Inês.
e é a minha fisioterapeuta, e eu agradeço por demais, né? Um profissional excepcional, uma moça, né? Mas assim, de extrema responsabilidade e muito profissional, que me colocou de pé, né? E eu já dei logo o apelido, égua rústica, porque quando aquela menina, extremamente delicada, né? Magrinha, mas quando coloca a mão, nossa senhora, meu Deus, né? A gente vai no céu e volta. Mas ao mesmo tempo, assim, foi o trato e uma relação de troca, onde só aconteceu porque eu confiei, eu acreditei e ela me colocou de pé, né? Com dor, com tudo, e eu não tenho palavras para agradecer o trabalho dessa profissional. Oi, gente, tudo bom por aí? O meu nome é Inês, sou fisioterapeuta há 10 anos e fui a fisioterapeuta que fez parte do processo de reabilitação da nossa querida amiga Selma. Bem, no mundo perfeito, nós conseguiríamos chegar a toda a gente de igual maneira, conseguiríamos estabelecer uma relação de proximidade com toda a gente, mas isso não acontece, isso não é possível, porque as pessoas, antes de serem profissionais de saúde e antes de serem pacientes, são seres humanos, e as pessoas não dançam todas ao som da mesma música, as pessoas não partilham todas dos mesmos gostos, das mesmas maneiras de estar, e acho que em sociedade nós temos sempre que nos tentar moldar um bocadinho às pessoas mediante as circunstâncias, não é? E no meu caso, no meu trabalho, é o que eu tento fazer diariamente de maneira a tornar o processo mais fácil, porque as pessoas quando chegam para vir ter comigo, não é? Quando necessitam dos meus serviços de fisioterapeuta, como foi o caso da Selma, aquilo que eu tento logo é estabelecer ali uma relação de empatia. Ou seja, eu entendo fisiologicamente o que é que se está a passar e sei que a pessoa precisa de ajuda, precisa da minha ajuda, foi por isso que me procurou, e então cabe-me a mim tornar o processo mais fácil. E como é que eu torno o processo mais fácil? Tentando estabelecer ali uma relação de, não diria de amizade, mas tento fazer com que aquele bocadinho do dia da pessoa, que é tão importante para o processo de recuperação dela, seja o menos penoso possível. Tentando conversar com ela sobre as coisas corriqueiras do dia a dia, sobre como é que está a ser o processo de evolução, como é que está a ser, quais é que são as expectativas da pessoa, e aí logo tentar dizer, olha, isto vai ser assim, eu quero isto, mas nós vamos sempre adaptando consoante aquilo que seja necessário. Mas se me aparecer alguém com a expectativa que tem um processo de recuperação de 6 meses pela frente e que ao fim de 2 está bom, eu tenho que educadamente tentar desconstruir um bocadinho essa ideia utópica que a pessoa tem, mas sem perder a pessoa. Ou seja, eu vou dizer à pessoa que, olha, os azares acontecem. Eu lembro-me perfeitamente como foi com a Selma. A Selma chegou para vir ter comigo completamente destruída e eu percebi isso mais tarde, porque a Selma é aquela doente, não é doente, paciente, aquela paciente que está sempre com um alto astral e vai correr tudo bem, não sei o quê, e depois a máscara cai. Foi uma pessoa que eu desconstruí aos poucos e percebi que aquela positividade toda era para mascarar o medo que ela tinha, o receio que ela tinha, a insegurança que ela tinha. E isso vai-se fazendo ao longo do tempo quando nós vamos conhecendo as pessoas, vamos estudando também os comportamentos dos pacientes, a linguagem corporal é muito importante, mas há pessoas com quem não dá para fazer isso, porque as pessoas não permitem, porque é de personalidade da pessoa, e então aí eu estabeleço uma conduta meramente profissional, eu estou aqui para te entregar um serviço, e aquilo que eu peço da parte do utente é apenas a colaboração de fazer algo que não estrague aquilo que eu estou a fazer, porque eu rapidamente vou perceber se isso está a ser cumprido ou não. Já são alguns anos de experiência, apesar desta cara de adolescente, como a Selma diz, são 33 anos, já 10 de trabalho, e há coisas que já não dá para deixar passar, há coisas que não dá para cair na ingenuidade de achar que não, a pessoa está assim
por azar. Não, a pessoa normalmente está assim porque está com tanta pressa de recuperar a sua vida normal que, às vezes, como nós costumamos dizer em Portugal, põe o carro à frente dos bois e depois estamos cá nós para resolver as asneiras. Adiante. Tudo é mais fácil quando nós nos aproximamos de forma humana, não é? Do paciente, e não vemos o paciente como um paciente, nós vemos o paciente como um ser humano que está numa fase debilitada e que precisa da nossa ajuda. De extrema importância a gente ter profissionais assim que se dedicam, que se relacionam e que fazem a coisa acontecer, né? Então, é isso que eu tinha que colocar. E eu espero que ajude vocês também na relação com seus profissionais. Quero que vocês prestigiem, né? E deem seus likes e assistam. E segue a tua história e vamos em frente, gente.